Hoje eu preciso te confessar uma coisa. Eu nunca tive uma imersão tão grande em relação a animações e quadrinhos japoneses, que são os famosos mangás e animes. Mas tem um filme em específico que marcou a minha infância, que até hoje pra mim é um filme que me representa muito e que me marcou bastante. Inclusive foi um dos filmes que eu pedi mais vezes pra minha mãe alugar nas falecidas locadoras de DVD. Hoje eu vou falar um pouquinho dele, A Viagem de Chihiro. Para te contextualizar um pouco, caso você não saiba nada sobre esse universo, A Viagem de Chihiro é um filme do renomado estúdio Ghibli, que, já vou abrir um parênteses aqui, tem gente que fala Ghibli, tem gente que fala Ghibli, tem gente que fala Jiburo, eu não sei falar japonês, mas eu vou nesse vídeo falar como Ghibli, para todo mundo conseguir contextualizar e entender claramente o que eu tô falando. Esse filme é uma animação de 2001, que foi tão bem sucedida que ganhou até o Oscar de melhor animação em 2003, o que na época foi um rebuliço porque não era normal um filme que não fosse americano, uma produção que não fosse americana, ganhar o Oscar. Ou até hoje não é, mas as coisas estão caminhando para uma mudança. Mas em 2003 ainda era uma coisa bem peculiar. Mas se você acha que é apenas de A Viagem de Chihiro que o estúdio Ghibli ficou famoso, você está muito enganado. Se eu não me engano, o estúdio conta com 21 produções até os dias atuais, sendo algum deles Meu Amigo Totoro, Castelo Animado e Porco Rosso. E também aquele tristíssimo O Túmulo dos Vagalumes, que foi considerado como a melhor propaganda anti-guerra da história. Esse filme é muito triste. A maioria desses filmes do estúdio são dirigidos pelo grande Hayao Miyazaki, que para mim é um dos melhores diretores de animação do mundo. Eu acho ele incrível. E ele também é o responsável por dirigir A Viagem de Chihiro. E falando sobre esse filme, vamos ao que interessa, vamos nos aprofundar um pouquinho, já que eu já te dei um pouquinho de base sobre o contexto do estúdio e a notoriedade que ele tem. A Viagem de Chihiro é um filme que conta a história de uma menininha, Chihiro, que tem em volta dos seus 10, 12 anos. Ela está se mudando de cidade junto com os seus pais. E o filme já começa mostrando o quão triste e putaça ela tá, porque ela deixa pra trás os seus amigos, a sua antiga escola e a sua antiga casa, pra viver nessa nova cidade. E é uma coisa que ela não queria. Mas durante a viagem para se mudar de casa, Chihiro e seus pais acabam entrando em uma estrada estranha, eles se perdem, não sabem onde estão, e vão seguindo a trilha para ver se eles conseguem voltar para a cidade. Mas depois de tanto andar nessa estrada esquisita, eles se deparam com uma espécie de vila abandonada. Abandonada, mas não fantasma. Abandonada no sentido de vazia, mas bem bonitinha. Por se tratar de uma vila agradável e por eles serem muito curiosos e estarem com fome, Chihiro e seus pais acabam indo para essa vila explorar, ver se eles encontram alguém, se eles conseguem comer, buscar informações para eles conseguirem retornar para sua jornada. Mas coisas acontecem, Chihiro acaba se perdendo dos seus pais, ela fica muito confusa e com muito medo, e nesse meio tempo ela acaba descobrindo que, na verdade, aquilo não era uma vila fantasma, e sim uma espécie de resort para deuses e monstros muito esquisitos descansarem e relaxarem em seus ossos. Chihiro fica muito desesperada, sente falta dos seus pais, está totalmente perdida, não sabe o que fazer. E nesse meio, ela acaba encontrando o Haku, um menino que vive nessa vila, é daquele meio, daquele mundo, e eles acabam se tornando amigos. Haku diz para Chihiro, para confiar nele, que ele iria ajudar ela a sobreviver naquele universo, naquele mundo, e com isso conseguir resgatar os seus pais. Esse é um contexto bem raso que eu fiz, porque se eu me aprofundar mais, eu posso acabar estragando algumas coisas que tem, algumas surpresas que tem ao longo do filme. Mas essa é mais ou menos a historinha que tem por trás desse filme. E como eu já te dei uma base, eu vou começar aqui a colocar os meus pontos que fazem com que A Viagem de Chihiro seja um filme incrível, encantador e que merece a sua atenção. No início do filme, fica bem claro, bem explícito que Chihiro é uma criança mimada, que ela teve sempre tudo na sua mão, os seus pais fazem tudo o que ela quer, então ela é aquele tipo de pessoa que, se as coisas não saem exatamente do jeito que ela quer que saia,
ela começa a espernear, fazer birra. Ela é bem chata. No início do filme você fala, nossa senhora, até a voz dela me irrita. Tudo ela bate perna, tudo ela fala, não, não quero, não vou. E você fica assim, jovem, pelo amor de Deus, fica quieta e vai, obedece seus pais. Mas a partir do momento em que ela se vê perdida, sem seus pais, sem seus amigos, sem ninguém que ela confia e ela não conhece, ela tá num lugar totalmente estranho, que ela nunca foi e tá rodeada por monstros bizarros e esquisitos, ela começa a perceber que se ela continuar sendo uma menina mimada, chatinha, que não faz nada e espera tudo vir nas suas mãos, ela não vai conseguir ir pra frente, ela não vai conseguir sair daquele lugar e ela vai viver naquele lugar pra sempre, sem seus pais e sem voltar pra casa. Então com isso ela acaba crescendo, amadurecendo, se tornando uma garota forte e responsável pelos seus próprios atos. E aqui é um ponto muito alto, porque Chihiro é a personificação do que Hayao Miyazaki quer para os seus filmes, sobre a protagonista e sobre as garotas. E aqui eu vou abrir um espaço para ler uma fala de Hayao Miyazaki sobre esse ponto que eu estou dizendo. Hayao diz assim: muitos dos meus filmes têm fortes lideranças femininas, garotas valentes e autossuficientes que não pensam duas vezes antes de lutar pelo que acreditam, com todo o seu coração. Elas precisarão de um amigo ou de um apoio, mas nunca de um salvador. Qualquer mulher é tão capaz de ser herói quanto um homem. Ou seja, Chihiro, por mais que no começo do filme ela seja apresentada como uma personagem frágil, mimada, que provavelmente vai ficar chorando as pitangas e não vai resolver nada, vai precisar de uma pessoa para ir salvar ela e falar, não faz isso que vai dar certo. Não, ela se transforma. Ela vê na dificuldade um combustível para se transformar numa pessoa forte, guerreira, valente, que enfrenta seus medos, que bate o pé pelaquilo que gosta, que luta pelos que amam e busca justiça e uma maneira de salvar e reencontrar os seus pais. E também, já que a gente tá falando sobre a questão da mulher, da personagem feminina ser tão forte, tão valente quanto um homem, nós também temos um ponto muito da hora, um ponto muito importante nos filmes do Hayao, que inclusive está muito presente no filme da Viagem de Chihiro, que é sobre a relação entre os personagens. Haku e Chihiro se dão muito bem, eles têm tudo para se apaixonar um pelo outro. O filme joga na sua cara o tempo todo que olha como eles se dão bem, olha como eles se gostam, olha como eles se apoiam um no outro pra crescer. E você fica falando, eles vão se tornar um casal no final. Você fica esperando, porque a gente tá acostumado a esse tipo de coisa. E não, isso não é o que acontece. O filme joga na sua cara que, se o diretor quisesse, ele teria feito os dois se apaixonarem um pelo outro. Mas não é o que ele quer. E sim, ele quer explorar uma amizade ali. Apenas a amizade, mostrando que uma mulher e um homem podem ser amigos, sem se apaixonarem. E aí você pode até falar pra mim, Letícia, mas lógico que eles não vão se apaixonar. Eles são crianças. Sim, eles são crianças, mas nas produções americanas, a pouca idade não é um fator relevante para que casais não se formem. Toda vez que uma menina e um menino se dão bem e contracenam juntos, eles são praticamente obrigados a se tornarem um casal. Nem que seja um casalzinho de brincadeirinha, daqueles que falam, estamos namorando, e fica com a mão dada, andando no recreio. Mas isso sempre acontece, e é o que a gente espera desde o minuto inicial de A Viagem de Chihiro. E se você não acredita na minha palavra, Stranger Things tá aí como exemplo que não me deixa mentir. A partir do momento em que a Eleven aparece e contracena com os meninos, você fica lá. E será que ela vai se apaixonar por quem? Pelo fulano ou pelo ciclano? Mas ela se dá melhor com ele. Mas ele é mais legal com ela. Não é? Então. E eu também quero abrir outro parênteses aqui para ler uma fala do Hayao Miyazaki enquanto esse rolê de relacionamento de meninos e meninas dentro dos filmes dele. Ele diz assim: tornei-me cético em relação à regra não escrita de que, apenas por um menino e uma menina aparecerem na mesma cena, um romance deve acontecer. Em vez disso, quero retratar um relacionamento um pouco diferente, em que os dois se inspiram mutuamente um pelo outro para viver. Se eu conseguir fazê-lo, então talvez eu esteja mais perto de retratar uma verdadeira expressão de amor. Ou seja, você não precisa ter um romance ou um carinho que foge, que é um pouco além da amizade, para retratar um laço de amor e respeito e admiração pelo outro. E não é só no filme da Chihiro que isso está presente. Quase a maioria dos filmes do Hayao Miyazaki, ele explora essa questão de que tem um homem e uma mulher contracenando juntos, mas no fim eles não precisam virar um casal. Eles podem ser amigos.
Até porque, né, gente, amizade também é um traço de amor e carinho e afeto. Ok, então nós falamos aqui 2 pontos muito importantes que fazem a viagem de Hiro ser diferente, mas eu não posso parar essa análise, eu não posso terminar minha análise por aqui sem antes falar sobre a questão do vazio que tem nesse filme e em todos os outros filmes do Estúdio Ghibli. E como assim vazio? Quando eu quero dizer vazio, eu não tô querendo dizer solidão, não tô querendo dizer que é um momento em que eles decidiram colocar para encher linguiça, para o filme ficar mais longo. Não, são momentos necessários de contemplação dos personagens e do mundo onde eles vivem. E como isso acontece? Vou explicar. Muitos momentos durante o filme existem cenas onde o protagonista simplesmente se debruça sobre uma janela, suspira, olha para o horizonte e contempla a paisagem. Não existe nada ali, não acontece absolutamente nada. Inclusive os nossos olhos, nossos instintos, que são acostumados com produções americanas, que toda hora tem ação, nunca tem um momento de parar e respirar, a gente sempre fica receoso nesses momentos, achando que vai acontecer uma coisa. A gente fica assistindo. Fala, meu Deus, vai dar merda. Ah, meu Deus, vai assustar. Ela tá olhando muito para aquele lugar, vai acontecer alguma coisa. Vai sair alguém ali, vai pular alguém na nossa cara e a gente vai assustar. Mas não acontece nada. Simplesmente a personagem se debruça e aprecia o horizonte, aprecia as nuvens, as ondas se formando numa praia, o barulho do vento, a grama e a paisagem se distorcendo por causa do vento batendo da brisa, algumas folhas, alguns pássaros passam voando no céu. E é apenas isso. E sempre é pautado por uma trilha sonora bem leve que faz a gente desconectar totalmente das cenas antigas mais caóticas, mais movimentadas, com mais ação. E é um momento onde a gente para com o personagem e a gente respira com ele, se acalma, se liga com ele de novo, se liga com o mundo que ele tá, o universo onde ele tá habitando, para que ele passe uma sensação que te faça se ver naquele personagem. Esses momentos, eles são extremamente importantes para a narrativa, porque os filmes do Estúdio Ghibli, principalmente do Hayao Miyazaki, eles são filmes onde as coisas não são tão explicativas. Ele não precisa explicar coisas óbvias, as coisas não vêm tão mastigadas pra gente como filmes da Pixar, da Disney, vem. Esses filmes, eles são muito pautados pela sensação. E eu acho que a palavra sensação é o que descreve toda a experiência desse filme. Porque os personagens, muitas vezes, são enigmáticos. Você não consegue entender o que vem. Você não consegue esperar. Você não consegue saber o que esperar daquele personagem. Se a gente deve confiar, se não. Se ele vai ser o vilão, se não. Mas a gente, para todas as cenas, todos os personagens, todos os momentos, a gente tem sensações. Muitas vezes a gente olha para Chihiro e vê que ela passa uma sensação de vazio, de tristeza, de perda, porque ela tá longe dos seus pais e ela nunca experimentou isso antes. A gente olha para alguns personagens, por mais que às vezes eles sejam muito ranzinza, a gente tem a sensação que a gente pode confiar nele. Às vezes nos deparamos com personagens bizarros que nos passam sensações de receio, medo, aflição, que a gente não sabe o que esperar. Grandes exemplos disso que eu estou falando é quando a gente tem o personagem do Sem Rosto, que ele é um personagem extremamente bizarro. Ele não tem fala, ele não tem voz, ele não tem expressão por causa da sua máscara. Então a gente nunca consegue saber o que esperar dele. Mas todas as vezes que ele aparece em cena, ele nos dá uma calmaria muito grande, mas é uma calmaria muito bizarra. Porque a gente espera que ele faça coisas esquisitas, que ele se comporte de uma maneira agressiva, que ele saia correndo atrás da gente. Mas não, muitas vezes ele tá parado, contemplando. E nas raras vezes que ele se mexe, os movimentos dele são extremamente fluidos, calmos, tudo em câmera lenta. E isso é muito esquisito, mas é muito reconfortante de alguma maneira. Sobre essa questão do silêncio e essa narrativa muito profunda, Hayao Miyazaki uma vez disse em uma entrevista, não vou lembrar qual, que as produções americanas, as empresas americanas, elas têm muito medo de fazer esse vazio, esse momento de contemplação, com medo das crianças ou das pessoas que estejam assistindo o filme percam o interesse, achem tudo monótono, simplesmente levantem e vão embora ou desistam de assistir o filme.
mas ele deixa bem claro que o seu filme, às vezes, pode ter 90% de ação. Pode ser aquele filme que a gente fica, Meu Deus do céu, não para um minuto. mas não significa que ele vai ser um filme atrativo, que vá despertar interesse das pessoas. Uma prova disso é que eu tenho certeza que você é ou conhece alguém que já dormiu no cinema, no meio de um filme de ação com um monte de explosão, barulho, você olha pro lado, a pessoa tá dormindo, ou é você mesmo que tá dormindo. Então, comprova o ponto que tá dizendo. Às vezes, seu filme pode ter ação do começo ao fim, sem nenhuma pausa, mas isso não é garantia que o seu filme vai ser bom e atrativo. E em falar em produções americanas, eu sei que a gente cresce muito acostumado com as produções americanas, com as coisas de Hollywood. Quando a gente pensa em animação, a gente só consegue pensar em Disney, Pixar, algumas empresas totalmente americanizadas que fazem animações tipo Toy Story, tipo Wall-E. Mas A Viagem de Chihiro, por mais que fuja desse contexto americanizado que a gente está acostumado, ele é um filme muito bom, muito profundo, que merece uma chance, que mesmo que você não goste do estilo oriental, por mais que você ache meio chatinho, ou você nunca se sentiu muito habituado a assistir esse tipo de coisa, esse filme merece uma chance, porque ele é totalmente diferente de muitas produções, inclusive propriamente japonesas, que tem no mercado. Ele foge totalmente do estereótipo de um filme de animação e do que a gente espera desse filme. E é uma produção muito legal, porque A Viagem de Chihiro, ela intriga e entretém e diverte pessoas desde criança até adulto. E eu posso te garantir que crianças entendem o filme de uma maneira que faz sentido e adultos também entendem o filme de uma outra maneira totalmente diferente, que também faz sentido. Ou seja, quando eu era criança, eu assistia A Viagem de Chihiro e ficava encantada pela magia e pela inocência que os meus olhos de criança me permitiam ver e entender da história. Mas depois de adulta, depois de assistir mais vezes Viagem de Chihiro, eu consegui pegar nuances e significados que tinham por trás das imagens, dos cenários. Eu consegui entender essa questão do vazio com muito mais significado, consegui me conectar muito mais forte com os personagens. E é um filme que eu posso ter certeza que eu assisti várias vezes alugando DVD. Eu assisto até hoje, inclusive ainda é uma das minhas animações preferidas. Enfim, o que eu preciso dizer de A Viagem de Chihiro e do Estúdio Ghibli é: deem uma oportunidade, deixem o preconceito de achar que o legal é só a produção americana e assistam o filme. Tentem olhar para ele com o mesmo carinho que vocês veem um filme americano, um filme da Disney, da Pixar, de grandes produtoras que a gente conhece, que sempre ganham os prêmios de melhor animação. E eu tenho certeza que depois que você assistir A Viagem de Chihiro, você vai estar aberto a assistir vários outros filmes do catálogo do Estúdio Ghibli, que inclusive a maior parte dos filmes estão disponíveis na Netflix, então agora é de fácil acesso, você não tem mais desculpa de Falar, eu não consigo assistir porque aqui não tem. Agora tem, quase todos. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês gostaram desse vídeo e assistirem A Viagem de Chihiro e acharem legal e queiram se aprofundar mais no universo do Estúdio Ghibli, pode ser que eu faça um vídeo sobre uma ordem legal para vocês assistirem. Mas isso não significa que os filmes estejam conectados em ordem cronológica, não é isso. É apenas que eu quero proporcionar para vocês uma experiência muito legal de imersão e aceitação do Estúdio Ghibli e da cultura oriental, que vocês tenham a melhor experiência possível assistindo esses filmes, até porque ainda causa uma grande estranheza na gente que está muito acostumado com outras produções. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. E se você tem algum tipo de dificuldade em convencer o seu amigo ou algum familiar seu de assistir esse filme, mostra esse vídeo pra eles e explica pra eles por que esse filme é tão legal e por que ele merece uma chance. Me siga nas redes sociais, meu nome é Letícia, você está no canal Licrobes, eu espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais.